Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Sou Raquel Tinoco e a gente conversa sobre direito eleitoral. E dentro de direito eleitoral, essa nossa conversa vai falar de Resolução 23.659 de 2021, resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que versa, dentre outros temas, das chamadas operações do cadastro eleitoral, qual sejam alistamento, transferência, revisão, segunda via. Hoje, especificamente, falaremos sobre o alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral é o requisito imprescindível para que você possa exercer direitos políticos. A partir do momento em que, devidamente alistado, você adquire o status de eleitor. Ora, adquirido o status de eleitor, você passa a exercer direitos políticos, exerce sua capacidade eleitoral ativa, pode votar, e se não houver nenhuma inelegibilidade, pode também ser votado, porque o alistamento, além de requisito para a capacidade eleitoral ativa, é também condição de elegibilidade. Para o Tribunal Superior Eleitoral, o alistamento é a primeira fase do processo eleitoral. O que é isso, professora? O processo eleitoral é um conjunto de atos e procedimentos indispensáveis à realização da eleição, como, por exemplo, convenções partidárias, registro de candidatura, e o alistamento para o Tribunal Superior Eleitoral é a primeira fase desse processo eleitoral. Não dá para ser eleitor sem estar devidamente alistado. Agora, preste atenção, nem todo alistável é elegível. Isso mesmo. Embora seja condição de elegibilidade, nem todo alistável é elegível. Exemplo, analfabeto. O analfabeto pode se alistar eleitor? Sim. Mas o analfabeto pode se candidatar a mandato eletivo? Não, ele não pode, ele não preenche condições de elegibilidade necessárias para que ele possa exercer o mandato eletivo. Além disso, está presente aí a inelegibilidade absoluta expressa no texto constitucional. Então, analfabeto não pode ser eleito, embora possa alistar-se eleitor. Então, ele pode votar, mas não pode ser votado. Assim como o menor com 15 anos, o menor com 16 anos e o menor com 17 anos. Embora possam alistar-se eleitores, não podem ser votados. Por quê? Porque é condição de elegibilidade a idade mínima de 18 anos para o mandato de vereador. Então, embora alistado, ele, por enquanto, não pode exercer mandato eletivo. Então, já compartilho com você a tela, porque o Código Eleitoral afirma que o alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Qualificação e inscrição do eleitor. E o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer para você em que consiste cada um desses atos. Qualificação é quando aquele requerente preenche todos os requisitos necessários para adquirir o status de eleitor. Então, ele faz um requerimento de alistamento. Preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais, ele recebe uma inscrição. Essa inscrição insere o requerente no Corpo Nacional de Eleitores. Vamos lá, vamos conferir então o que é que o glossário do TSE traz para que você entenda o que é alistamento para o Tribunal Superior Eleitoral. É a primeira fase do processo eleitoral.
É um procedimento administrativo cartorário e compreende 2 atos inconfundíveis. Então, veja, é um procedimento administrativo. Ele é tanto um procedimento administrativo que o próprio requerente, não é? Que aquele que não tem capacidade postulatória necessariamente, ou seja, eu preciso de advogado para ingressar com requerimento de alistamento eleitoral? Não, não preciso. Mas por que você está falando isso, professora? Existe alguma restrição, por exemplo, que um cidadão ou que um nacional ingresse com uma ação perante a Justiça Eleitoral? Claro que sim. O eleitor não tem capacidade postulatória para as ações judiciais eleitorais, certo? Ele não tem capacidade postulatória para as ações judiciais eleitorais. Por isso, você tem que ter em mente que estamos diante de um procedimento administrativo e não de um procedimento judicial. Por isso, um nacional, um eleitor, pode requerer perante a Justiça Eleitoral o seu alistamento. É um procedimento administrativo, não é um processo judicial. Então, de novo, é um procedimento administrativo cartorário e compreende 2 atos inconfundíveis, a qualificação e a inscrição do eleitor. Qualificação é a prova de que o cidadão satisfaz as exigências legais para exercer o direito de voto, enquanto que a inscrição faz com que o mesmo passe a integrar o Cadastro Nacional de Eleitores da Justiça Eleitoral. O ato de alistamento é feito por meio de processamento eletrônico e se perfaz pelo preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral, mais conhecido como RAI, na forma da resolução do TSE e da legislação eleitoral. É a forma pela qual o cidadão adquire seus direitos políticos, tornando-se titular de direito político ativo, capacidade para votar, e possibilitando sua elegibilidade e filiação partidária após a expedição do respectivo título eleitoral. Embora procedimento administrativo, a decisão sobre o deferimento ou indeferimento do requerimento de alistamento eleitoral cabe a um juiz eleitoral. Então, é um procedimento administrativo sujeito à decisão de uma autoridade judiciária, sem nenhum problema. O Poder Judiciário profere decisões, tanto de cunho jurisdicional quanto de cunho administrativo, tá? Então, tome cuidado. É um procedimento administrativo cartorário, sim, que se submete à decisão do juiz eleitoral. Então, vamos imaginar que você, aprovado no concurso para o TSE unificado, receba um requerente e ele vai dizer para você assim, ó, eu compareci aqui para tirar o meu título de eleitor. Então, você já sabe, porque nós temos conversado sobre isso, que todas as vezes que você vai comandar uma dessas operações, primeiro você tem que fazer uma varredura no sistema para ver se não há nenhuma pendência ou para ver se o que ele está requerendo bate, confere com o que pode haver no cadastro de eleitores em relação àquela pessoa que está ali requerendo uma dessas operações. Às vezes ele está dizendo para você, olha, eu vim aqui tirar o meu título de eleitor. É quando você faz a varredura, opa, tem uma inscrição aqui para você que foi cancelada. Ora, e esse cancelamento não admite novo alistamento, mas eu posso comandar uma outra operação. Então, cada uma dessas operações se presta a uma finalidade. Então, atendente, servidor da Justiça Eleitoral, quando é que você vai comandar a operação alistamento? Que traz o quê? 2 atos distintos, a qualificação e a inscrição do requerente. Você vai comandar a operação alistamento quando no sistema não for encontrada nenhuma inscrição em zona eleitoral do país ou no exterior em relação àquele requerente ou procedida a varredura
em relação àquele requerente foi encontrada uma inscrição cancelada por determinação judicial. Então, ó, vai lá, hein? Isso aqui é para estar muito fresquinho na sua memória. Você tem que saber quando é que você vai comandar no sistema, no cadastro, a operação alistamento. Feito o batimento, feita a varredura, você não encontrou nenhuma inscrição para aquele requerente, seja no Brasil, seja no exterior. Ou a única inscrição que você encontrou encontra-se cancelada por decisão de autoridade judiciária. Ora, uma inscrição cancelada por decisão de autoridade judiciária só pode ser objeto de novo alistamento. Ela não pode ser objeto, por exemplo, de transferência, certo? Segunda via, revisão de dados, não. Ela só pode ser objeto de transferência. A única operação possível para uma inscrição que foi cancelada por decisão de autoridade judiciária é o alistamento. Vamos conferir? A gente sempre confere no texto, porque você precisa conhecer o texto da norma objeto do seu concurso. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição e em seu nome não for identificada a inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior, ou a única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. Professora Raquel Tinoco, eu posso requerer o alistamento a qualquer tempo. Não existe nenhuma limitação. Operação alistamento, ela pode ser de cunho obrigatório ou de cunho facultativo. Alistamento obrigatório, alistamento facultativo. E existe sim limitação temporal para a operação de alistamento. Ela precisa ser requerida em ano eleitoral até o 151º dia anterior ao pleito. Por quê? Porque dentro dos 150 dias anteriores ao pleito, não serão recebidas ou não serão recebidos requerimentos de alistamento eleitoral. Você entendeu? Em ano eleitoral. Em ano não eleitoral, você pode requerer o seu alistamento a qualquer tempo dentro do funcionamento, dentro do expediente da Justiça Eleitoral ou no sistema, ou em ambiente virtual. Mas em ano eleitoral, no ano das eleições, você só poderá requerer alistamento até o 151º dia anterior ao pleito. Por quê? Porque dentro dos 150 dias, você não terá esse pleito recebido. Você vai chegar no cartório eleitoral ou você vai tentar comandar dentro do ambiente virtual e não vai estar disponível. Por quê? O cadastro estará fechado. Então, não é a qualquer tempo, independente de ser ano eleitoral ou não, que eu posso requerer a operação alistamento, certo? Não é a qualquer tempo. Tenho que prestar atenção quanto a esse prazo de 150 dias, onde o cadastro de eleitores fica fechado para essas operações, alistamento, transferência e revisão, e que será reaberto mais adiante, depois dos resultados em âmbito nacional, certo? Então, ó, alistamento pode ser obrigatório ou facultativo. Quando é que o alistamento é obrigatório? Ele é obrigatório segundo a Constituição da República para os maiores de 18 anos. E ele é facultativo segundo a Constituição da República para os analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 anos e maiores de 70 anos. Vamos começar então com as regras da resolução para o alistamento obrigatório. A resolução traz mais detalhes. Ela traz detalhes que não estão nem na Constituição da República, nem no Código Eleitoral. Por quê? Porque a função normativa do TSE se presta exatamente a esse papel, tornar possível a execução da norma eleitoral, seja ela constitucional ou legal.
Então, ele vai pegar, vai interpretar a norma para que seja possível a sua execução, para que ela possa ser aplicada ao caso concreto. Então, sai do abstrato para o caso concreto. Então, para que isso seja possível, para que essa execução seja possível, o Tribunal Superior Eleitoral expede instruções, expede resoluções. Por isso, eu tenho mais detalhes. O alistamento é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos. O alistamento eleitoral é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos, observadas quanto à aplicação de sanção, observadas quanto à aplicação de sanção por alistamento tardio, o disposto no artigo 33 desta resolução. A resolução traz a remissão do texto constitucional para o alistamento e voto obrigatórios e ela faz uma remissão. É o artigo 33 desta resolução, que é o artigo que vai tratar das sanções eleitorais por alistamento tardio, ou seja, para o alistamento que foi feito fora do prazo constitucionalmente estabelecido. Tendo em vista a vedação constitucional ao alistamento eleitoral, não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estrangeiros, porque estrangeiros são inalistáveis. Estrangeiros são inalistáveis. E durante o período do serviço militar obrigatório aos conscritos, porque conscritos são inalistáveis. Então, cuidado para você não confundir inalistáveis com inelegíveis. Na realidade, os inalistáveis são inelegíveis, certo? Então, veja, estrangeiros e conscritos são inalistáveis, logo inelegíveis. Analfabetos são alistáveis, eles podem se alistar, mas são inelegíveis. Então, toma cuidado, são inelegíveis os inalistáveis, estrangeiros ou conscritos, e os analfabetos, certo? Então, ó, o finalzinho aqui está falando do artigo da resolução que trata da situação de conscrição, assunto para mais tarde, seguindo, hein? Então, alistamento obrigatório aos maiores de 18 anos, que não sejam estrangeiros e que não estejam na situação de conscrição, certo? Alistamento obrigatório para os maiores de 18 anos que não estejam na situação do parágrafo único. Sanção eleitoral por alistamento tardio, ou seja, se o alistamento é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos, essa obrigatoriedade vai perdurar dentro do prazo até que a pessoa complete 19 anos. Certo? Então, o prazo, enquanto a pessoa não faz 19 anos, ela tem 18 anos. Então, ó, para os maiores de 18 anos. Quando é que começa, então, a minha obrigatoriedade ao alistamento? A partir de 18 anos. A partir de 18 anos até 19 anos. Então, nesse caso, eu estarei dentro do prazo. Não há que se falar em alistamento tardio. O alistamento tardio é aquele que não é feito dentro desse prazo, certo? O alistamento tardio para o brasileiro nato é aquele que não é feito dentro desse prazo, ou seja, até que ele complete 19 anos. E para o brasileiro naturalizado, para o brasileiro naturalizado, eu tenho um prazo diferente. Então, se ele se alista dentro daquele prazo, ele também está se alistando a tempo. Se ele se alista fora daquele prazo, ele também está se alistando tardiamente. Então, vamos lá. Incorrerá em multa
a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento. Então, veja aqui, ó, vou voltar. Aqui, ó, sanção pelo alistamento tardio, artigo 33. Essa é a sanção, multa eleitoral. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira nata e nata. Então, ó, incisos 1º e 2º vão tratar do brasileiro nato. Inciso 3º, do brasileiro naturalizado. Preste atenção. Incisos 1º e 2º vão tratar do brasileiro nato. Inciso 3º, do brasileiro naturalizado. Então, vamos ver em que situações o brasileiro nato não alistado dentro do prazo incorre em multa. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. Brasileiro nato, nascido no território nacional, que não se alistar até os 19 anos. Inciso 2º, brasileiro nato, nascido em território nacional ou nascido no exterior, filho de brasileiro ou brasileira, registrada em repartição pública brasileira, que não se alistar até os 19 anos. Interessante é que o inciso 2º não traz o chamado direito de opção. Por isso que eu pedi a você que prestasse atenção nesses incisos 1º e 2º. Por quê? Porque aqui no inciso 2º, a resolução não teve o cuidado de dizer aquele que seja registrado em repartição brasileira ou que opte por qualquer tempo depois de adquirida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui você não tem essa citação do artigo 12 da Constituição da República, mas quando chegarmos na isenção da multa, eles vão citar o direito de opção. Então tome cuidado, tá bom? Tome cuidado. Eles vão fazer uma remissão, vão fazer um link, né? Eles vão citar o inciso 2º e vão falar do direito de opção, mesmo aqui não estando expresso. Então vamos, brasileiro nato, nascido em território nacional ou exterior, filho de brasileiro ou brasileira, registrado em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos. Então, até os 19 anos, o alistamento se faz dentro do prazo. Não há que se falar em alistamento tardio. Até os 19 anos, ó, não tenho multa. Viu só? Até os 19 anos, não tenho multa. Brasileiro naturalizado maior de 18 anos que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Então, ó, até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, alistamento sem multa, certo? Nato, a partir dos 19 anos, não estando alistado, em regra, imposição de multa. Naturalizado, após um ano, não alistado, imposição de multa. Certo? Essa é a regra. Até 19 anos para o nato, alistamento sem multa. Até um ano depois de adquirida nacionalidade brasileira para o naturalizado, alistamento sem multa. Então, vejamos, vamos às regras. Para o nato, alistamento até os 19 anos, sem multa. Após esse prazo, alistamento tardio, em regra, ele será multado, certo? Então, após esse prazo, alistamento tardio, que pode acarretar multa. É isso que prevê o artigo 33. O artigo 33 está tratando das regras. Para o naturalizado maior de 18 anos, alistamento até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, alistamento dentro do prazo. Após esse período, alistamento tardio e imposição de multa. Agora, a resolução
vai trazer, é o requerimento de alistamento eleitoral até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Beleza, sem multa. Depois disso, alistamento tardio com multa. Agora, a legislação eleitoral, a resolução 23.659, vai repetir o que prevê o Código Eleitoral, vai atualizar o prazo de requerimento e vai acrescentar outras hipóteses de isenção dessa multa eleitoral. Então, primeiro, o caput do artigo 33 e seus incisos trazem a imposição de multa, certo? Para alistamento tardio, fora do prazo. O parágrafo 1º do artigo 33 traz a isenção dessa multa. Quem não vai pagar multa, mesmo alistando-se após os 19 anos? Quem não vai pagar multa? O analfabeto que deixou de ser analfabeto depois dos 19 anos paga multa? Aquele que declarar o seu estado de pobreza paga multa? Então, você viu como é que você tem que estudar isso aqui? O 33 caput traz a regra de imposição de multa para fins ou por causa do alistamento tardio, mas eu tenho as exceções, e as exceções estão previstas no artigo 33, parágrafo 1º. Vejamos, não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo, não se aplicará a multa eleitoral ao brasileiro nato que requerer sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição que se seguir, a eleição subsequente, a data em que completar 19 anos, na hipótese do inciso 1º. E agora atenção, hein? Vamos tirar essa parte desse brasileiro nato ligado à idade de 19 anos. Então vamos lá, ó. Vou riscar esse pedacinho aqui, ó, tá? Vou riscar para que a gente volte a ler. Agora vou ler a segunda hipótese. Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo à pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à data anterior à eleição subsequente à data em que se completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira, viu? Ó, são duas hipóteses previstas aqui ao brasileiro nato. Primeira hipótese, não se aplica a multa eleitoral se ele requerer sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Não se aplicará a sanção eleitoral se ele requerer a sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira. Ele optou pela nacionalidade brasileira nessa hipótese do inciso 2º, viu só? Aí você volta no inciso 2º e fala assim, mas gente, não tem nada aqui de opção. O artigo 12 da Constituição da República fala: é nato aquele que nasceu no exterior, não é isso? Que foi registrado em repartição diplomática e que venha residir no Brasil ou optar a qualquer tempo, depois de adquirida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa opção, que não está expressa no inciso 2º e é citada aqui na linha A, está prevista no artigo 12 da Constituição da República, certo? Na Constituição da República. Ele optou, depois de adquirida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, é isso aqui, ó. A data em que completar um ano de sua opção pela nacionalidade brasileira. Não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo à pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32 desta resolução, 18 anos. Ora, enquanto ele não se alfabetiza, agora saiu, enquanto ele não se alfabetiza, ele é o quê, hein? Analfabeto.
Enquanto ele não se alfabetiza, ele é o quê? Ele é analfabeto. O analfabeto pode sofrer sanção por não estar alistado? Claro que não. É alistamento que? Facultativo. Alistamento facultativo. Então, ele não pode sofrer sanção por uma coisa a que não estava obrigado. Entendeu? Então, é alistamento facultativo. Ele só terá alistamento obrigatório o dia em que ele deixar de ser analfabeto, certo? Desde que ele esteja dentro daquele período de idade que torna o alistamento obrigatório. Então, se ele se alistou ou se ele deixou de ser analfabeto com 50 anos, é a partir daí que o alistamento passa a ser obrigatório, certo? Então, aquele que deixou de ser analfabeto vai se alistar, não estando sujeito à multa se ele cumpre o dever de alistamento. Entendeu? Então, ele não pode sofrer nenhuma sanção enquanto perdurar a situação de analfabetismo e também não será imposta multa à pessoa que declarar perante qualquer juízo eleitoral, sob as penas da lei, o seu estado de pobreza, certo? Entendeu? Então, cuidado, são detalhes que você não possuía na Resolução 21.538 de 2003. São detalhes que você não tem no Código Eleitoral. Tome cuidado, são detalhes que têm cara de prova. Tem cara de prova. Então, de novo, para que você não erre de jeito nenhum essa questão, brasileiro nato, nascido em território nacional, que não se alistar até os 19 anos, temos a outra hipótese, que é o brasileiro nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que estejam a serviço da República Federativa do Brasil. E temos a outra hipótese, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou, tá vendo, ó, uma coisa ou outra, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, o 33, inciso 2º, só menciona a primeira parte da linha constitucional. O 33, parágrafo 1º, a linha A, já menciona a parte final da linha do artigo 12 do artigo 12 da Constituição da República. Vamos ver como é que isso funciona? Brasileiro nato, primeira hipótese, ele não sofrerá sanção eleitoral se requerer o seu alistamento eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, posterior à data em que ele completar 19 anos. Após esse período, alistamento tardio com multa. Veja bem, ó, alistamento tardio sem multa, alistamento tardio com multa. Alistamento tardio sem multa, por quê? Porque ele já fez 19 anos. Então, cuidado, a partir dos 19 anos o alistamento já é tardio, porque ele tem até 19 para se alistar dentro do prazo. Fiz 19, não me alistei, é alistamento tardio. Então, eu tenho aqui o alistamento tardio sem multa, o alistamento tardio com multa. Certo? Tome cuidado. Alistamento tardio sem multa, alistamento tardio com multa. Ele está obrigado ao alistamento até os 19 anos. Não se alistou, aqui é alistamento tardio. O que a lei está dizendo e a resolução está repetindo é que mesmo assim ele estará isento de multa. Beleza? Não fez o requerimento, então nesse caso será alistamento tardio com multa. Certo? O mesmo em relação à segunda hipótese.
Requerer até o 151º dia a eleição posterior à data em que ele completou 1 ano de opção pela nacionalidade brasileira. Certo? Então, nesse caso, ó, depois desse prazo é alistamento tardio com multa. Até aqui é alistamento tardio sem multa. Seguindo, a não apresentação dos documentos que provem a data da opção ou da aquisição da nacionalidade brasileira, a data da opção, no caso do inciso 2º do artigo 33, nato com registro ou opção, ou da aquisição da nacionalidade brasileira para o naturalizado, acarretará a cobrança da multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, viu? Ó, tá vendo? A gente viu que o naturalizado maior de 18 tem até 1 ano, certo? Então, se ele não apresentar esse documento dentro do prazo, para que ele seja isento dessa multa, e ele fez 19 anos, alistamento tardio. Então, vai ser imposta a multa, assim como o brasileiro nato que tem que apresentar a documentação de que ele fez a opção pela nacionalidade brasileira, não apresentou, fez 19 anos, ó, maior de 19 anos, é multado, é alistamento tardio, mas a cobrança da multa não impedirá o seu alistamento em condições idênticas às demais pessoas brasileiras. O que isso quer dizer? Ora, ele está impedido de alistar-se tardiamente? Não, não está. Ele pode se alistar depois. A única diferença é que, nesse caso, será imposta uma multa. Então, é alistamento tardio com multa. O alistamento tardio sem multa é o previsto no parágrafo 1º do artigo 33. Isso adora cair em prova. E aqui reside um problema para os candidatos de concurso público em direito eleitoral. Esse prazo de 150 dias e esse prazo de 151 dias. A dica que eu dou para você é que você tenha em mente o até e o dentro. Até 151 dias eu consigo requerer o alistamento, a transferência ou a revisão. Dentro dos 150 dias eu não consigo, porque o cadastro estará fechado. Ora, se o cadastro fecha dentro dos 150 dias, ou seja, se o cadastro fecha faltando 150 dias para a eleição, para que eu consiga requerer uma dessas operações, eu tenho que fazer o requerimento um dia antes do fechamento. E quando é esse um dia antes do fechamento? O dia 151. É o meu último prazo. Então, é até o dia 151 o prazo para o meu requerimento de alistamento, transferência, revisão. Lembre que esse prazo está sendo computado tendo como marco a eleição. Então, é uma contagem, ó, eu vou voltar. Eleição, 1 dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes, 10 dias antes, 20 dias antes, 50 dias antes, 60 dias antes, 100 dias antes, 150 dias antes. Pá! Cadastro fechou, incluindo o dia 150. Então, para requerer alistamento, transferência ou revisão, preciso comparecer um dia antes do fechamento, ou seja, até o 151º dia anterior ao pleito. Um dia antes do 150, nesse caso, estou contando de trás para frente, é o dia 151 antes da eleição. Certo? Então, o cuidado, é só você prestar atenção. Até quando eu posso ir? Até 151 dias antes. Quando é que eu não posso ir? Dentro dos 150 dias antes. Entendeu? Então, não tem mistério, não tem mistério. Dificilmente a banca vai colocar 150 e 151. E se isso acontecer, pode ser que haja a anulação da questão, como já aconteceu em uma questão de todos esses concursos públicos que pedem direito eleitoral. Beleza, vamos seguir aqui, vamos lá. Estamos falando de alistamento
Obrigatório. Alistamento facultativo, analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos. Começamos então com o analfabeto nos termos da resolução. Por quê? Porque a gente sabe que, segundo a Constituição da República, artigo 14, o alistamento e o voto são facultativos para o analfabeto. O alistamento eleitoral da pessoa analfabeta é facultativo. É simples assim. Deixou de ser analfabeto e requereu o seu alistamento eleitoral, cumpriu o seu dever de alistamento. E aí não há imposição de multa para aquele que vai requerer o seu alistamento depois de completar os seus 18 anos, certo? Depois de completar os seus 18 anos, ele não é multado porque ele está cumprindo, ele não deixou de cumprir. Ele se alfabetizou e está requerendo o seu alistamento. Menor com 15 anos, veja, a resolução 23.659 de 2021, ela amplia um pouco esse prazo, então não é necessariamente a partir dos 16 que eu posso requerer o meu alistamento eleitoral. É a partir dos 15 anos. E agora, atenção, hein? A qualquer tempo, a partir do momento em que eu completo 15 anos. O limitador temporal só ocorrerá em ano eleitoral. Certo? Outra coisa, eu posso me alistar com 15, mas só posso votar com 16. Óbvio. Porque o texto constitucional fala de alistamento e voto facultativos para os maiores de 16, menores de 18 anos. Então, uma resolução, ainda que queira ampliar, queira garantir o exercício de direitos políticos para esse menor, ainda que ela queira fazer isso, ampliando então a possibilidade de alistamento, ela não pode trazer aqui o voto a partir de 15 anos. O voto só é possível a partir de 16 anos. Então vamos ler, porque esses dispositivos aqui também têm cara de prova. A partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado o seu alistamento eleitoral. Nos anos em que se realizarem eleições ordinárias, eleição ordinária é aquela prevista no texto constitucional e legal, é a eleição cuja periodicidade acontece de 2 em 2 anos no Brasil, salvo o Distrito Federal. O alistamento nos anos em que se realizarem eleições ordinárias, o alistamento de que trata o caput deste artigo deverá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de operações do cadastro. Qual é o prazo fixado? Até o 151º dia. Dentro dos 150 dias, ele não poderá requerer esse alistamento. Olha o parágrafo 2º, que cara de prova. O alistamento será requerido diretamente pela pessoa menor de idade e independe de autorização ou assistência de sua representante legal. O título emitido nessas condições somente surtirá o efeito previsto no artigo 11, quando a pessoa completar 16 anos. Ou seja, o exercício dos direitos políticos, o exercício da capacidade eleitoral ativa para esse menor com 15 anos só será possível a partir dos 16. Ele está alistado com 15, mas ele só vota com 16. Tá bom? Tome cuidado. Ele está alistado com 15, mas ele só vota com 16. Então, por exemplo, no ano eleitoral, para que ele possa votar na eleição prevista para aquele ano, ele tem que completar 16 anos até o dia do voto. Porque ele só vota com 16. O marco temporal, o limitador temporal para o requerimento hoje só se aplica ao ano eleitoral. Então, o requerimento de alistamento eleitoral hoje de um absolutamente incapaz com 15 anos de idade pode ocorrer a qualquer tempo. Então, ele pode requerer a partir do momento em que ele completa 15 anos.
E ele só pode votar com 16. Em ano eleitoral, ele não pode requerer a qualquer tempo. Ele precisa requerer até o 151º dia anterior à eleição, certo? Até o 151º dia anterior à eleição. Por quê? Nos 150 dias anteriores à eleição, o cadastro estará fechado. Beleza? Seguindo, documentos exigidos para o alistamento. Quais os documentos necessários para que eu possa requerer o alistamento? Toma cuidado, esse rol não indica necessariamente a apresentação de mais de um documento, muito pelo contrário. Esse rol vai exigir um desses documentos e somente vão pedir ao requerente mais de um desses documentos se aquele primeiro apresentado não trouxer todas as informações necessárias à sua qualificação, certo? Ao preenchimento das exigências. Então, olha bem o que diz o artigo 34, caput. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais de um dos seguintes documentos de identificação. Um ou mais de um dos seguintes documentos de identificação. Quando é, professora Raquel Tinoco, que eu terei que apresentar mais de um? Quando aquele um que eu apresentei não trouxer todas as informações necessárias à qualificação do requerente. Vamos lá. Então, eu poderia apresentar carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, ou seja, carteira funcional, certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil conforme a legislação própria, documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos e do qual constem também os demais elementos necessários à sua qualificação, documento congênere ao registro civil expedido pela Fundação Nacional do Índio para o Indígena, documento do qual se infira a nacionalidade brasileira originária ou adquirida da pessoa requerente, brasileiro nato ou naturalizado, publicação oficial da portaria do Ministro da Justiça e o documento de identidade de que tratam os artigos 22 do Decreto 3927 de 2001, que é o Tratado de Reciprocidade entre Brasil e Portugal, e artigo 5º da Lei número 7.116 de 1983, que é a lei que assegura a validade nacional às carteiras de identidade para os portugueses que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no Brasil. Outra coisa, hein? A banca, vez ou outra, fica trazendo algumas armadilhas em relação aos documentos que são exigidos para o alistamento e aos documentos que são exigidos para a votação. Lembra, certidão de nascimento ou casamento não traz a fotografia, não trazem fotografia. Então, tome cuidado. Hoje, a lei pede que você se apresente com um documento de identificação com foto para o voto. Então, cuidado com essas confusões. Esses são os documentos exigidos para que eu possa requerer o meu alistamento. Então, uma certidão de nascimento basta? Aham. Uma certidão de casamento basta? Aham. Eu tenho um documento que tem toda a qualificação, menos a nacionalidade, basta? Não basta. Por quê? Porque eu preciso comprovar a minha nacionalidade brasileira, seja ela nata ou naturalizada. Entendeu? Então, tome cuidado com os documentos exigidos para o alistamento. Viu só? Apareceu aqui, por exemplo, comprovante de residência. Cadê o comprovante de residência? Ele não apareceu aqui. Então, tome cuidado com a prática. Tome cuidado com a prática. A gente, na prática, apresenta um documento comprobatório de residência porque os juízes eleitorais, por cautela, querem ter certeza de que não está havendo fraude
no alistamento, naquela circunscrição. Mas você viu quais são os documentos necessários ao alistamento? É esse rol aqui, ponto final. Esse é o rol de documentos necessários ao alistamento. Não tem outro rol. Então tome cuidado com isso. Cuidado com a prática e com o que prevê a norma legal, com o que prevê a regulamentação pelo TSE. As bancas amam perguntar para você se há na lei a exigência de comprovante de residência para fins de alistamento, para fins de transferência. Toma cuidado. O que vale na prova é o que está escrito aqui. A apresentação de mais de um documento somente será exigível nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha por si só todos os dados para os quais se exige comprovação. Viu só? Então é exceção. Em regra, basta a apresentação de um só documento, mas se ele não comprova tudo o que eu preciso comprovar para fins de alistamento, eu precisarei apresentar outro documento complementar. Outra coisa, existe uma diferença no alistamento de pessoas do sexo feminino para o alistamento de pessoas do sexo masculino. Por quê? Porque o Brasil exige a prestação obrigatória do serviço militar apenas aos de sexo masculino. Então, existe um outro documento que é o chamado Certificado de Quitação Militar. Por que esse Certificado de Quitação Militar hoje ele é tratado dentro da resolução em separado? Se você pegar o Código Eleitoral, quando você for estudar ali os documentos necessários ao requerimento de alistamento eleitoral, vai aparecer certidão de quitação eleitoral, que é exigida para os maiores de 18 anos do sexo masculino. E o Código só traz isso, o que gerou uma certa preocupação. Muitas vezes ele completa 18 anos, ele já a partir dos 18 começa a ter a incidência da obrigatoriedade do alistamento, mas ainda não prestou o serviço militar obrigatório. Às vezes ele vai ser convocado com 19 anos. Então, como é que ele vai apresentar um certificado de quitação do serviço militar se ele ainda não cumpriu o serviço militar? Então, o TSE resolveu regulamentar e trazer a exata interpretação dessa exigência, com regras e exceções. Então, exige-se o certificado de quitação militar para aquele que está em condição de conscrição, para aquele que é conscrito, e só para ele. E ela vai explicar para você o que é uma pessoa em situação de conscrição. Então, para aquele que mesmo dando entrada no alistamento militar, ainda não está em situação de conscrição, o alistamento é admitido. Então, são as exceções. Então, vamos lá? Regras e exceções. Esse aqui é outro detalhamento que tem cara de prova. Certificado de quitação militar. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe de conscritos. Veja bem, a apresentação de certificado de quitação militar para fins de alistamento somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos. Professora Raquel Tinoco, quem? Em que situação? Como eu vou saber na prova se ele está em situação de conscrição ou não? A resolução trouxe para você a previsão das normas militares. Ela trouxe para o texto da própria resolução as regras das leis e decretos militares. Então, veja, ela vai citar no parágrafo 1º uma lei que regulamenta o serviço militar obrigatório, um decreto que regulamenta o serviço militar obrigatório.
Quem é considerado conscrito? Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade. Atenção! O rapaz ele está obrigado ao alistamento eleitoral a partir, no ano em que ele completa 18 anos. Mas, para a legislação militar, somente será considerado conscrito os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completam 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. Então, a mesma coisa, para fins de obrigatoriedade, de apresentação, de certidão, de quitação militar, tá? Para o alistamento, é considerado conscrito aquele que a legislação militar assim define, assim conceitua. É considerado conscrito o brasileiro nascido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completar 19 anos, que compõe a classe chamada para seleção, ou seja, para prestar serviço militar inicial, serviço militar obrigatório. O TSE, na sua jurisprudência, amplia o rol daqueles que estão dentro dessa classe, dentro da classe de conscritos. Então, quem é conscrito para o TSE? Serviço militar obrigatório, entendimento da expressão conscrito no artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aluno de órgão de formação da reserva, integração no conceito de serviço militar obrigatório, proibição de votação ainda que anteriormente alistado. Então, o aluno de órgão de formação da reserva está integrado no conceito de serviço militar obrigatório. Está prestando serviço militar obrigatório, é conscrito. Não pode votar, ainda que tenha se alistado, por exemplo, aos 16 anos. Situação especial prevista na Lei 5292, essa lei ela regulamenta a prestação de serviço militar obrigatório a posteriori, para aqueles que conseguem dispensa para cursar uma faculdade. Exemplo, médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, condição de serviço militar obrigatório, serviço militar em prorrogação ao tempo de soldado engajado, implicação do artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, ele é inalistável. E se ele se alistou antes do período de conscrição, já que hoje o alistamento é possível para quem tem 15 anos, tudo bem. No momento em que ele passar a essa condição, o seu alistamento fica em condição suspensiva. Tá bom? O seu alistamento passa a condição suspensiva, ou seja, passa a inscrição suspensa, conforme já vimos nas nomenclaturas previstas nas disposições gerais das operações do cadastro eleitoral. Inscrição suspensa para aquele que está em condição de conscrição e para aquele que tem direitos políticos suspensos. Entendeu? Volto para cá. Vamos seguir aqui. Então, você já sabe quem tem que apresentar o certificado de quitação militar obrigatoriamente. Artigo 35, parágrafo 2º. Pode-se alistar eleitor independentemente da apresentação do certificado de quitação correspondente brasileiro para o qual ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que completado 18 anos. E esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar. Foi o que eu falei para você. Ele se alistou aos 15 anos, certo? Completou 18 anos, mas ele foi lá e fez o requerimento, se apresentou para o serviço militar obrigatório, mas não foi convocado, não foi selecionado ainda. Então, ele não está em condição de conscrição. Pode se alistar? Pode se alistar. Aquele que, após 31 de dezembro do ano e completar 45 anos, tenha findado o período de conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório, nos termos da legislação militar. Por que a resolução trouxe isso aqui? Por causa desse decreto.
a obrigação para com o serviço militar em tempo de paz começa no dia 1º de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Então tá aqui, ó. Se vai até 31 de dezembro do ano em que ele completa 45 anos, após 31 de dezembro do ano em que ele completa 45 anos, ele não tem mais a obrigação para com o serviço militar. Então, nesse caso, ele está livre para requerer o seu alistamento, para ser alistado. É por isso que a resolução trouxe essa previsão. Após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tendo findado o período de conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório nos termos da legislação militar. Então, veja, a obrigação cessa, ela vai até 31 de dezembro do ano em que ele completar 45 anos. A partir daí, essa obrigação não existe mais. Então, por isso que a resolução fala que, a partir daí, ele poderá alistar-se eleitor. Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição eleitoral terá seus efeitos suspensos. Viu só? Alistou-se com 16 anos, alistou-se com 17 anos, alistou-se com 18 anos antes da convocação, antes da seleção, foi selecionado, inscrição suspensa. Uma vez comunicado pela autoridade competente o início da prestação do serviço militar inicial obrigatório. Quem tem que comunicar à Justiça Eleitoral é a autoridade militar competente. Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, aquele que opta, por exemplo, pela nacionalidade brasileira após adquirida a maioridade, o brasileiro nato, que tem optado pela nacionalidade brasileira, e o brasileiro naturalizado são obrigados, enquanto pertencerem às classes conscritas, a apresentar no alistamento o certificado de dispensa de incorporação previsto na legislação militar. Você viu que existe um prazo. A obrigação vai do ano em que completar 18 até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Então, é isso que ele está falando, Se você já prestou serviço militar obrigatório no seu país de nacionalidade anterior, mas ainda pertence à classe conscrita, ainda está dentro desse período de obrigatoriedade, tem que apresentar no alistamento a dispensa de incorporação previsto na legislação militar. Dispensa de incorporação, certo? Então, ele prestou o serviço militar obrigatório, mas não foi incorporado. Não é isso? Ele prestou o serviço militar obrigatório, mas não foi incorporado. Então, ele tem que apresentar a dispensa de incorporação. O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do AZ, do Código de Atualização de Situação do Eleitor, correspondente à suspensão dos direitos políticos quando a comunicação não houver ocorrido por meio próprio. Então, atenção, não é automática. Não é automática a inativação. Ele precisa, o certificado de quitação poderá ser exigido para que ele inative a suspensão. Ele tem que comprovar que já não existe mais o impedimento relacionado ao serviço militar obrigatório. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera, ainda que até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Então, o gênero masculino hoje, ela se reconhece como mulher. Então, não se exige certificado de quitação militar da mulher transgênera no momento do alistamento, que até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o gênero masculino. Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos.
Então, ele nasceu mulher e se reconhece hoje como homem, certo? Então, ó, homem, nascimento e registro civil como homem, se reconhece hoje como mulher, mulher transgênera. Nascimento civil como mulher, se reconhece hoje como homem. Então, por isso, não se exige a quitação da mulher transgênera, exige-se a quitação do homem transgênero que tenha retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, porque é o período em que ele é classificado como conscrito. Lembra? 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano que completar 19 anos. Aqui, classe chamada para seleção. Ele fica ali à disposição para a seleção, certo? Então, esse é o período em que ele é considerado em situação de conscrição. O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para fins de complementação dos documentos de identificação previstos no artigo 34, documentos exigidos para o alistamento. Qualificação completa, é hora de receber a sua inscrição. Essa inscrição é formada por até 12 algarismos. Essa inscrição é formada por até 12 algarismos. Os 8 primeiros algarismos são sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. Os 2 seguintes, ou seja, o 9º e 10º algarismos correspondem à unidade da federação. O 11º e o 12º algarismos são dígitos verificadores, conferindo a atribuição do número de inscrição à pessoa alistanda será feita de forma automática pelo sistema, observado o disposto neste artigo. O número de inscrição será composto por até 12 algarismos assim discriminados. Os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. Os 2 algarismos seguintes, ou seja, o 9º e o 10º, serão representativos da unidade da federação de origem da inscrição, conforme códigos constantes da seguinte tabela. Eis a tabela. Eis a tabela. Então, 03, Rio de Janeiro. Então, no meu título de eleitor tem 03. 9º e 10º algarismos, 03, que é a unidade da federação de origem da inscrição. Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores, ou seja, o 11º e o 12º algarismos constituirão dígitos verificadores determinados com base no módulo 11, sendo o primeiro calculado sobre o número sequencial e o último sobre o código da unidade da federação, seguido do primeiro dígito verificador. Professora Raquel Tinoco, as bancas perguntam isso? Algumas sim. Algumas bancas perguntam, inclusive, os dígitos relacionados à sua unidade da federação. Então, assim, a minha dica, que não agora, mas próximo à prova, depois que você tiver estudado tudo o que você precisa estudar, dá uma lida, assimile pelo menos a unidade da federação, os dígitos relacionados à unidade da federação, né, o número do local onde você está, do local para o qual você vai fazer prova. Então, isso já caiu em prova mais de uma vez. Além de cair a literalidade do que nós vimos aqui, que são os 8 primeiros, os 2 seguintes e os 2 últimos, né, unidade da federação, dígitos verificadores, isso cai em prova. Eles já pediram os números das tabelas, da tabela que você viu, os números da tabela que você viu. Então, a minha dica é, decore pelo menos a unidade da federação do local para o qual você está prestando prova. Tudo bem? Então, encerramos aqui mais uma conversa sobre direito eleitoral, alistamento. Alistamento, hein? Tópico importantíssimo. Até, um abraço, bom estudo.